Então, quinto ano, estamos fazendo a revisão da matéria de língua portuguesa e começamos com reportagem, ok? Nós aprendemos, quando estudamos sobre a reportagem, sobre duas formas de discurso, tá? Duas formas de colocar o discurso, que é o discurso direto e o discurso indireto. No discurso direto, ele acontece quando a fala do entrevistado é reproduzida do mesmo jeito como ela foi dita, tá? Por exemplo, se não ocorrer uma séria mudança na lei, não dará certo, diz o ministro. Esta fala, ela foi reproduzida exatamente igual ao que o ministro falou, sem tirar nem colocar nada, ok? Já o discurso indireto acontece quando a fala do entrevistado é reproduzida com as palavras do jornalista, ou seja, o jornalista escuta e reproduz a fala dele, né, podendo colocar, ajeitar a frase, não mudar o contexto, tá? Mas encaixar a frase da maneira que ficar melhor, ou seja, a mesma fala, tá? Vamos lá. O ministro disse que se não ocorrer uma séria mudança na lei, não dará certo. Esse é o discurso indireto, ok? Tudo bem? Então, nós já começamos aprendendo sobre essas duas formas de discurso lá em reportagem, tá? Mas o que é a reportagem, gente? A reportagem é um texto jornalístico, tá? Você tem aí algumas imagens, né, de revista, jornal, para que vocês entendam que a reportagem ele é um texto jornalístico, tá? É um gênero de texto jornalístico que surge publicado em revistas e jornais. O objetivo da reportagem é informar detalhadamente o leitor sobre um assunto, um acontecimento importante, ok? Uma reportagem é uma notícia mais aprofundada. Você vai saber melhor sobre aquele tema, sobre aquele assunto, ok? A reportagem serve-se, em regra geral, de um tipo de comunicação mista. Tem um texto escrito e também tem imagens. Deste modo, é realizado por um repórter redatorial e um repórter fotográfico. Ou seja, o redatorial é aquele que vai escrever, o fotográfico é o que vai fazer as imagens, tá? Estes deslocam-se ao local do acontecimento e observam, fotografam, entrevistam pessoas. O texto escrito irá refletir aquilo que foi visto, ouvido e sentido, por isso tem um caráter mais subjetivo. Olha lá, nós temos aqui então a imagem de um repórter, né? Hoje digitando a matéria no computador. A princípio era feita numa máquina de digitar simples, tá? Datilografia, muito antiga, apenas alguns tiveram acesso aí, alguns pais, alguns tios tiveram acesso a essa máquina aqui, né, de datilografar. Aqui duas capas de jornal, ok? Tudo bem? Cada repórter tem o seu estilo próprio de se expressar, de narrar os acontecimentos. Contudo, deve revelar sempre coerência, capacidade intelectual, criatividade, sensibilidade quanto aos fatos apresentados. Nós precisamos entender o seguinte, tá? Que na reportagem, gente, tudo deve acontecer de maneira verdadeira. Não podemos falar aí mentiras, ok? Para além de se basear no testemunho direto de pessoas em fontes secundárias, documentos, livros, almanaques, relatórios, recenseamentos, ou seja, o repórter pode utilizar documentos também, não somente conversar com as pessoas, tá? Ele precisa entender sobre o assunto que ele está tratando ali, para poder realizar, assim, um trabalho, né, confiável, vamos dizer assim, tá? A reportagem pode também servir-se de material enviado por órgãos especializados em transformar fatos em notícias, como agências de notícias e as assessorias de imprensa. Estrutura de uma reportagem, olha só. Título. Pode vir acompanhado de antítulo e ou subtítulo. Tem como objetivo resumir o que será dito. Deve despertar o interesse do leitor. Se você não colocar um título legal, tem gente que nem se interessa pela leitura do que você escreveu, ok? Introdução, onde é apresentado o tema da reportagem,
corpo, desenvolvimento pormenorizado do assunto, abordado com linguagem direcionada para o público-alvo. No corpo, você vai ter que usar a linguagem direcionada ao seu público, ou para idosos, ou para adolescentes, jovens, enfim, mas você vai precisar fazer aí a sua adaptação, tá? E na conclusão, se resume todo o tema que foi tratado. Na caixa, a caixa é uma parte que pode ser colocada ou não, tá? Alguns jornais têm, revistas têm, outras não. É uma parte da reportagem inserida dentro de um retângulo. Não faz parte do corpo da reportagem, mas ela fica à parte e fornece dados importantes da sua compreensão. Tudo bem, quinto ano? Então aqui nós relembramos um pouquinho sobre o que é uma reportagem, né? Sobre como é falado na reportagem, ok? Sobre o que muitos vão escolher aí de profissão no futuro, não é verdade? Muitos alunos aí podem escolher ser repórteres ou fotográficos, ou até mesmo os redatores, não é? Então, se você gostou, né? Se você quiser, olha só, se aprofundar, você pode estudar e se tornar um repórter, ok? Um jornalista, tá? Vamos falar também hoje sobre os gráficos. Nós aprendemos sobre gráficos neste capítulo de número 2. Vamos lembrar o seguinte: o que são gráficos? E para que eles servem? Os gráficos eles são importantes para compreender melhor a resolução de alguns problemas, tá? Entender, fazer uma leitura melhor e mais simplificada de muitas situações, ok? A linguagem gráfica, ela agiliza, olha só, simplifica, né, dados, números que nós precisamos entender, tá? Por exemplo, aqui nós temos um gráfico pizza, olha só. E falando sobre as vendas, ó, no primeiro trimestre, olha quanto foi a venda, enorme. No segundo já caiu, no terceiro caiu mais, no quarto, né, ficou como o terceiro, tá? Então, nós temos aí algumas situações que nós podemos, só de observar, já fazer a leitura, né, do que está querendo ser passado a nós, de qual informação nós precisamos entender, de maneira básica e rápida, sem precisar ler grandes textos, ok? Então, o gráfico, ele é muito, muito importante. Nós precisamos interpretar, saber interpretar os gráficos, tá? Tipos de gráfico. Então, nós temos os gráficos de segmento, ou chamados gráficos de linha, os gráficos de colunas ou barras e o gráfico de setores, que é o gráfico pizza, aquele que nós vimos anteriormente, tá? Ó, aqui nós temos um gráfico de linha, tá? Falando sobre o consumo de energia, perdão. E aqui, ó, um gráfico de barras, tá? Então, esses gráficos que eu estou mostrando é só para vocês terem uma ideia de como eles podem ser empregados, né? Não é o assunto que nós estamos tratando, ok? Mas é um bom modelo para você entender sobre cada um desses gráficos. Ok, tudo bem? Olha aqui, mais um gráfico. E esse aqui mais detalhado, com muito mais informações, mas que você pode fazer a leitura de maneira simples. Tudo bem? Que bom, quinto ano. Lembrando que é uma revisão, porque na próxima semana nós vamos iniciar, então, as nossas avaliações, tá? Caso vocês tenham dúvidas aí, podem me procurar via Acadesc, ou no WhatsApp do colégio, ou até mesmo nos nossos encontros através do Zoom, para tirar as devidas dúvidas, ok? Até a nossa próxima aula, quinto ano. Um beijo, tchau, tchau.